E agora a gente vai entrar no tema de solubilidade, né, ou soluções de polímeros, tá? Então a gente vai fazer uma abordagem aqui mais fenomenológica, né, que vai possibilitar a discussão sobre a previsibilidade de um certo polímero ser solúvel em um certo solvente. Basicamente, para a gente entender o processo de solubilização de um polímero, ou seja, a estabilização de macromoléculas em uma solução, primeiramente entender como representar ou descrever o processo em si de solução ou solubilização desse polímero. Primeiramente, a gente tem que ter bem claro de que esse processo é um processo bastante lento, tá? A necessidade de um polímero ser solubilizado depende, né, o resultado, né, de um polímero ser solubilizado depende da entrada das moléculas do solvente nesse sólido fortemente ligado, né, por interações intermoleculares. Então é necessária uma questão energética, né, ou termodinâmica do problema, mas também um processo também dinâmico, né, e cinético, já que a entrada de moléculas do solvente não acontece de forma instantânea. Tá? Então a gente representa esse processo de formação de uma solução de um polímero, se ocorrer, basicamente em duas etapas. A primeira é que essas moléculas do solvente vão lentamente se difundir para o interior da partícula formada pelo polímero sólido. Então, ao passo que essas moléculas do solvente, que são moléculas pequenas em relação ao polímero, né, as macromoléculas, ao passo que essas moléculas pequenas vão entrando nessa matriz complexa aqui, o material vai inchando, né? Então aquele sólido vai formando um chamado gel inchado. As macromoléculas vão se afastando e assim mais e mais moléculas do solvente vão entrando e interagindo com as macromoléculas. Tá? Esse processo aqui, que é essa primeira etapa, ela vai ser bastante dificultada ou nem vai acontecer se o polímero tiver um alto grau de reticulação, ou seja, se houver ligações químicas entre as macromoléculas, porque aí seria impossível afastar todas essas macromoléculas totalmente, né, já que há grupos químicos ligando aí uma macromolécula da outra. Ou também, né, se as interações do tipo soluto-soluto forem muito fortes, ou seja, as interações intermoleculares no polímero forem muito mais fortes do que as interações soluto-solvente, né? Esse tipo de interação fraca entre a macromolécula e o solvente caracteriza o que a gente chama de solvente pobre, que é um solvente que interage muito fracamente com as macromoléculas. A etapa 2, né, a etapa seguinte da formação de uma solução de polímero, é a etapa em que o gel é desintegrado, ou seja, as macromoléculas são ainda mais afastadas e cada uma delas vai formar aqui um certo novelo em solução. Então, cada uma dessas macromoléculas, ao final dessa etapa, vai interagir aqui com moléculas do solvente e com também trechos dela mesma, né, formando um novelo. E, novamente, essa etapa vai ser dificultada se algumas características forem relevantes nesse polímero ou nesse sistema. Primeiramente, se o material for cristalino, né? Se o polímero for muito cristalino, a necessidade, o que será necessário para vencer as interações intramoleculares, talvez seja impossível para o solvente. Então, a energia necessária para romper esses retículos cristalinos, né, do polímero seria muito grande, não seria compensada pelas energias devido à formação de interação do tipo soluto-solvente. Então,
Polímeros muito cristalinos são mais difíceis de serem solubilizados, ou se interações intermoleculares ou até mesmo ligações cruzadas estiverem presentes aí nesses polímeros. Esse processo é muito mais dificultado. Para a gente falar agora sobre a dificuldade ou não de formação dessas interações e a facilidade de um solvente dissolver um polímero, a gente precisa falar um pouco sobre questões mais quantitativas a respeito das interações intermoleculares. E para isso é apresentada a chamada energia coesiva. Tá? A energia coesiva é nada mais do que uma forma da gente interpretar quantitativamente essas interações em uma certa substância. Tá? Então a definição da energia coesiva é a energia total naquela substância por mol das moléculas daquela substância pura. E essa energia é a energia necessária para remover uma molécula, tá? Um mol dessa molécula, do meio em que ela está, por exemplo, líquido ou sólido, até uma posição muito distante da sua origem. Tá? Como se eu pegasse aquela molécula que está interagindo com seus vizinhos e arrancasse ela dali e afastasse infinitamente. Essa energia necessária para fazer isso, né, por mol, é o que a gente chama de energia coesiva. Então imagine que quanto mais fortes forem as interações intermoleculares daquele líquido, daquele sólido, maior será a energia necessária para retirar essa molécula do seu meio. Tá? Então, maior será a energia coesiva. Materiais que têm interações muito fracas, né, exigirão uma quantidade de energia menor para remover um mol dessa molécula aí, do seu meio. Tá? Então é uma maneira quantitativa de representar a energia de interação intermolecular num solvente ou num polímero. Para a gente vai ser bastante relevante representar as interações intermoleculares ou as energias das interações intermoleculares nesses sistemas poliméricos através da energia coesiva. Uma forma mais prática ou mais útil para a gente representar essa energia coesiva é através da chamada densidade de energia coesiva. Nada mais é do que a energia coesiva por unidade de volume. Né? Então, conceitualmente, ela é definida como energia coesiva dividida pelo volume molar, que é o volume ocupado por um mol daquela substância. Tá? Então, se a gente estiver falando do líquido, a gente está falando do volume molar do líquido. Tá? A unidade mais usada para energia coesiva é joule por centímetro cúbico. Então, a energia coesiva é joule por mol, o volume molar vai ser centímetro cúbico por mol, então quando a gente divide um pelo outro, vai cancelar o por mol, né, em cima e embaixo, vai sobrar aqui a unidade de joule por centímetro cúbico. Tá? Então, essa é a unidade da chamada densidade de energia coesiva, que é a quantidade de energia por unidade de volume daquela substância. Para sistemas moleculares típicos, e aqui eu estou me referindo aos solventes basicamente, né? São as moléculas usadas para solubilizar o polímero, a energia coesiva está matematicamente relacionada ao calor de vaporização, ou à entalpia de vaporização, ou de sublimação, se eu estiver falando de um sólido. Né? Mas como geralmente a gente vai usar esse tipo de relação para solventes, né, solventes líquidos, a energia coesiva estará relacionada ao calor, ou à entalpia de vaporização. Então a densidade de energia coesiva vai ser o calor, ou a entalpia de vaporização dividido pelo volume molar. Tá? Então matematicamente é tranquilo de se calcular a densidade de energia coesiva para um solvente, porque esses valores aqui de entalpia de vaporização são tabelados e os volumes molares também são tabelados. Então, esse parâmetro que mede, de certa forma, a força das interações intermoleculares no solvente é fácil de ser calculado. Antes de eu apresentar a forma que a gente usa para se calcular ou prever a densidade de energia coesiva para polímeros, eu vou apresentar
os resultados, tá? Os valores de densidade de energia coesiva para diferentes polímeros, e depois a gente aborda a forma, o procedimento que se faz para estimar esses valores para diferentes polímeros. Nessa tabela aqui é apresentado então o valor de densidade de energia coesiva para diferentes polímeros aqui, tá? Não são muitos, né? Mas são alguns dos que a gente já mencionou. Essa tabela foi retirada do livro do Bill Mayer, né? Que é uma das referências do curso. Então, se vocês quiserem ter uma cópia dessa tabela, ela também estará lá naquele livro. O que a gente vê aqui, por exemplo, para o polietileno, né? Uma densidade de energia coesiva de aproximadamente 260, e se a gente comparar com o extremo, a gente tem aqui uma densidade de energia coesiva de quase 1000. Né? O que isso nos mostra? Né? Mostra que, embora as estruturas, né, sejam semelhantes, né, a diferença ocorre que basicamente é a polaridade da cadeia. Né? Uma cadeia mais polar tem uma densidade de energia coesiva maior, o que faz sentido, né? Já que a energia coesiva ou a densidade de energia coesiva está diretamente relacionada com a energia das interações intermoleculares. E a gente viu que a poliacrilonitrila é um polímero, né? É um polímero formado por macromoléculas bastante polares, né? Então as interações do tipo dipolo são bastante importantes aqui nesse sistema, fazendo, né, com que as energias de interação intermoleculares sejam maiores, ou seja, vai gerar valores de densidade de energia coesiva maiores do que para o polietileno. Se a gente comparar agora com outro sistema, por exemplo, o PVC, né, que a gente tem o cloro, é uma molécula com uma certa polaridade, não tão alta, mas significativamente mais alta do que o polietileno, né, já que é um dipolo fraco aqui. As interações do tipo dipolo induzido são relevantes aqui. Tá? Aqui, para esse polímero aqui, pola-hexametileno adipamida, que é o nome científico do nylon 66, as interações intermoleculares também são bastante intensas, né? Só que são menores do que essas apresentadas pela poliacrilonitrila. Aqui a gente tem a importância, né, das ligações de hidrogênio, né, nesse polímero aqui, a poliamida. Então, essa é uma tabela, né, que representa aí de forma quantitativa as interações intermoleculares e diferentes tipos de polímeros. Agora a gente vai começar a falar sobre o procedimento ou a história, né, por trás da importância, como a gente pode fazer para estimar esses valores de densidade de energia coesiva e como é que isso pode ser usado para prever a solubilidade de um polímero em um certo solvente. Para isso, né, a gente vai falar sobre o processo de formação de uma solução de um polímero, só que sob a ótica da termodinâmica, né, que vai ditar ou vai descrever se o processo de formação dessa solução é espontâneo ou não. Tá? Então, as primeiras observações que a gente tem que considerar para analisar esse processo são essas. Né? Primeiramente, que a solubilidade de um polímero aumenta quando a gente aumenta a temperatura. Tá? De alguma forma, a energia térmica favorece o processo de formação, né, da solução das macromoléculas. E segundo, que a massa molar média do polímero, quando ela é muito grande, ela dificulta a solubilidade desse material. Ou seja, polímeros que têm altas massas molares, de alguma forma, têm baixa solubilidade, geralmente. A termodinâmica, então, desse processo de dissolução vai ser aplicada, né, no sentido de a gente analisar a variação da energia livre de Gibbs, né, nesse processo. Então, esse ΔG do sistema vai ter que ser menor do que zero
se a gente tiver um processo de formação, né, dessa mistura ou dessa solução como um processo viável, não um processo espontâneo. A gente tem então o ΔG de mistura, né, que na termodinâmica uma mistura, uma solução é um sistema basicamente análogo, né, o que muda a proporção entre os componentes. Então o ΔG desse processo de formação de mistura ou desse processo de formação de uma solução vai depender do termo entálpico, envolve a entalpia de mistura, e do termo entrópico, que envolve a entropia de mistura, né? A variação da entropia e a variação da entalpia. E aqui a temperatura. A partir do termo entrópico, o que a gente vê, né? Esse termo aqui, ele geralmente é positivo, isso daqui, né? O ΔS é positivo e T também é positivo porque é temperatura absoluta, né, em Kelvin. Isso ocorre porque durante a formação da solução de macromoléculas ocorre um aumento, né, do número de microestados, que é o número que é representado pelo número de possibilidades de conformações diferentes, por exemplo, das macromoléculas numa solução, tá? Então, geralmente, ou muito geralmente, quase sempre, esse termo entrópico é positivo, então ele atua de forma favorável à formação da solução, tá? Lembre-se que aqui tem um negativo, né? Então quanto mais positivo esse valor, né? Quanto maior o número, quanto maior a magnitude do ΔS, mais esse termo vai contribuir para um ΔG negativo. Por outro lado, o termo entálpico ele é geralmente positivo, né? Ele não contribui de forma favorável à formação da solução de polímero. Isso acontece porque as interações intermoleculares nos polímeros são muito fortes, né? São sistemas bastante grandes e que têm interações bastante significativas. Então, a energia necessária para superar essas interações é muito grande, né? E é por isso que o ΔH de mistura geralmente é positivo. As interações do tipo soluto-solvente formadas nessa solução, elas não são suficientes para superar totalmente as interações intermoleculares no polímero. Elas vão compensar de certa forma, mas não totalmente. Então, a formação de uma solução, né, de um polímero vai depender desse equilíbrio, mas basicamente da magnitude do ΔH. Se o ΔH for um valor muito grande, ou seja, positivo muito grande, isso daqui não vai compensar. Tá? Então, uma maneira da gente prever a solubilidade de um polímero é analisar a magnitude do ΔH, já que isso daqui geralmente é um parâmetro favorável. Né? Então, se o ΔH não for não tiver um valor muito grande, é possível que ΔG seja negativo, ΔG resultante seja negativo e a gente tenha a formação de uma solução de um polímero sendo um processo espontâneo, favorável do ponto de vista termodinâmico. Então, as interações intermoleculares vão contribuir para a magnitude do ΔH. E é isso que a gente vai analisar então. A gente vai olhar a previsibilidade, né, de formação de uma solução a partir da análise do ΔH inicialmente. Quem fez esse tipo de análise, né, e propôs quantitativamente uma expressão para o ΔH de mistura nesse contexto de polímeros foi um cara chamado Hildebrand, na década de 1950. Ele propôs uma expressão para o ΔH de mistura a partir de alguns conceitos associados ao polímero e o solvente nessa solução. Tá? Então ele utilizou basicamente a proporção de soluto e solvente numa solução e os chamados, né, que ele definiu, os chamados parâmetros de solubilidade, representados aqui por essa letra grega delta. Então a gente tem que o ΔH de mistura vai ser um produto das frações volumétricas do solvente do polímero, tá? Então é o quanto do volume ocupado por cada uma desses componentes da solução. São valores que podem ser tabelados, mas para a gente aqui a gente não vai precisar usar, tá? É só
para apresentar a expressão como um todo, embora a gente não vai precisar calcular o ΔH nessa nossa abordagem aqui mais superficial do tema, tá? O que importa para a gente é isso daqui, aqui dentro. Aqui a gente tem os parâmetros de solubilidade do solvente e do polímero, tá? Então, ΔI e ΔII representam esses parâmetros de solubilidade desses componentes. Vejam que o ΔH de mistura vai ser sempre positivo porque esses termos são positivos e aqui a gente tem o quadrado de um número, né? Então, mesmo se um for maior do que o outro, o quadrado vai sempre ser um número positivo. O ΔH só vai ter uma magnitude pequena se isso daqui se aproximar de zero, ou seja, quanto mais próximos forem os valores ΔI e ΔII, menor será o valor de ΔH. Tá? Então, esta é uma condição que a gente inicialmente observa a partir dessa expressão. Para que a magnitude de ΔH seja pequena, a gente pode ter, uma das possibilidades é valores próximos desses parâmetros de solubilidade. Agora, da onde vem, né? Qual é a origem desses valores? Né? O que eles representam? Né? Qual é a relação desses parâmetros de solubilidade com o que a gente tem discutido até então? Hildebrand propôs que há uma relação matemática simples entre a densidade de energia coesiva da substância pura, né, e o parâmetro de solubilidade dessa substância. A relação é quadrática apenas. Então, o parâmetro de solubilidade é a raiz quadrada da densidade de energia coesiva. Ao contrário, né, a densidade de energia coesiva é o quadrado do parâmetro de solubilidade. Tá? Então, lembrando que o parâmetro de solubilidade terá a unidade raiz quadrada da densidade de energia coesiva. Tá? Então, essa relação matemática simples indica que o parâmetro de solubilidade vai ser grande quando a densidade de energia coesiva for grande. E a gente sabe que densidades de energia coesiva são grandes quando a gente tem sistemas em que as interações intermoleculares são intensas, né? São fortes. Isso acontece, por exemplo, com polímeros ou macromoléculas que têm cadeias polares, né? Com uma alta polaridade. Então, de forma geral, o que a gente vai usar aqui, né, nessa abordagem mais simples, é o seguinte, né? ΔH de mistura vai ter magnitude baixa se, novamente, esses dois números forem próximos uns dos outros. Mas o quão próximos? Tá? A gente vai adotar aqui uma condição geral de previsão de solubilidade, é que essa diferença aqui tem que ser menor do que 4 unidades de parâmetro de solubilidade, né, que é a raiz quadrada da densidade de energia coesiva. Tá? Joule elevado a meio e centímetro elevado a menos 3 meios. Então, quando essa diferença for menor do que 4 unidades, o polímero vai ser solúvel naquele solvente. Tá? Então, esse é o parâmetro de previsão da solubilidade de um polímero em um certo solvente. O que isso representa? Né? Se esses dois números, ou seja, o parâmetro de solubilidade do solvente, for próximo do parâmetro de solubilidade do polímero, indica que as energias de interação intermoleculares serão próximas, né? Já que é uma relação matemática entre a densidade de energia coesiva e o parâmetro de solubilidade. Então, né, só concluindo aqui, se essa diferença for maior do que 4, a gente tem um polímero que não é solúvel naquele dado solvente. Tá? É uma abordagem que a gente pode adotar aqui nesse curso. Aqui essa tabela também retirada do livro do Bill Mayer, né, são valores dos parâmetros de solubilidade para diferentes solventes e para diferentes polímeros. Tá? Esses valores aqui, inclusive, poderiam ser obtidos a partir da raiz quadrada da densidade de energia coesiva da tabela anterior que eu apresentei. Tá?
Então, vamos olhar primeiro aqui nessa parte esquerda da tabela dos solventes. A gente vê aqui um solvente bastante apolar, né, que é o hexano, N-hexano, que tem um parâmetro de solubilidade aqui inferior a 15, e a água tem aqui quase 48, né, quase 50 de parâmetro de solubilidade. A gente vê o tetracloreto de carbono aqui, um valor quase 18, e a gente sabe, né, N-hexano também, né, que o tetracloreto de carbono é immiscível em água, né, há uma formação de sistema bifásico. A gente vê a grande diferença dos valores dos parâmetros de solubilidade, tá? Então, são valores bastante distintos, a gente não vai usar aquele critério de menor do que 4 para miscibilidade de solventes. Isso vai ser usado apenas para comparar o parâmetro de solubilidade de um polímero com um solvente, mas só quero apresentar uma breve discussão aqui sobre a comparação desses valores para os solventes. A gente vê que os parâmetros de solubilidade são diferentes, né? Por exemplo, água e tetracloreto de carbono, e a gente sabe que eles são immiscíveis. Aqui a gente vê, né, uma discussão, a origem de uma discussão que vocês viram, né, em cursos iniciais, né, em disciplinas iniciais aí do curso de Química ou Engenharia Química, sobre semelhante dissolve semelhante, né? Aqui a gente tem solventes que são apolares e aqui solventes que são polares, com alta polaridade. Solventes que têm parâmetros de solubilidade bastante altos não se misturam ou não dissolvem solventes que têm baixas polaridades, tá? Então, o parâmetro de solubilidade, ou a diferença entre os parâmetros de solubilidade de diferentes líquidos, é a origem, né, termodinâmica ou mais formal dessa regrinha de chamado semelhante dissolve semelhante, tá? Então, a partir, né, dos valores dos parâmetros de solubilidade que representam, né, de certa forma, a polaridade desses solventes, devido, né, às forças das interações intermoleculares, a gente tem essa explicação mais superficial de miscibilidade de substâncias. Então agora, comparando valores, né, dos parâmetros de solubilidade de um certo solvente para um certo polímero, o que a gente poderia ver aqui, por exemplo, para o polietileno, que tem um parâmetro aqui de aproximadamente 16, ele seria solúvel, né, nesses solventes mais apolares, né, mas seria insolúvel, por exemplo, em metanol. A diferença aqui entre o parâmetro de solubilidade do metanol e do polietileno é quase 14 aqui, né? Um pouco menos que 14. Então, apenas um solvente aqui com parâmetro de solubilidade, por exemplo, um parâmetro de solubilidade aqui de cerca de 20 aproximadamente, que seria capaz, né? 20 ou menos, né? Seria capaz de dissolver o polietileno, tá? Então, por outro lado, né, a poliacrilonitrila, ela seria insolúvel em N-hexano ou tetracloreto de carbono, né, já que o seu parâmetro de solubilidade aqui é 31,5. Né? Dessa lista aqui, o único solvente que seria capaz de dissolver a poliacrilonitrila seria o metanol, né, aqui com um parâmetro de solubilidade de quase 30. Tá? E assim que a gente pode prever, né, a solubilidade de um certo polímero, um certo solvente, comparando os valores aqui fornecidos dos parâmetros de solubilidade. A questão é que se a gente tiver um outro polímero em que esses valores aqui dos parâmetros de solubilidade não forem fornecidos, há uma forma de se estimar esse valor aqui para um polímero cuja estrutura é conhecida. Tá? Então, como é que a gente faz para prever esses valores de parâmetros de solubilidade, principalmente para os polímeros, tá? Mas para os solventes também é possível estimar esses valores aqui também. Para os solventes a coisa é mais fácil, então para prever o parâmetro de solubilidade para o solvente,
basta usar uma relação que a gente já viu anteriormente, né? A gente sabe, ou relações que a gente viu anteriormente. A gente sabe que há uma relação entre o parâmetro de solubilidade e a densidade de energia coesiva, e há uma relação entre a densidade de energia coesiva e o calor de vaporização, a entalpia de vaporização e o volume molar. Tá? Então, com esses dois valores tabelados, a gente calcula o quadrado aqui do parâmetro de solubilidade do solvente. Para o polímero as coisas são um pouco mais complicadas porque nem todos os polímeros vaporizam, ou quase nenhum vaporiza, né? Então, esse procedimento aqui termodinâmico não é possível de ser realizado. O que se faz é uma estimativa, né, proposta por Hildebrand, a partir dos chamados, ou das chamadas constantes de atração molar. Então, a estrutura de uma macromolécula vai contribuir para o parâmetro de solubilidade devido à sua estrutura química e à sua cristalidade. A cristalidade ela vai estar embutida, o efeito dessa cristalidade vai estar embutido aqui no valor da densidade do polímero que entra na expressão. Então, quanto mais denso o polímero, mais cristalino ele é. Tá? Então, esse valor aqui ele vai embutir aqui esse efeito da cristalidade maior ou menor de um certo polímero. Aqui no denominador a gente tem a massa molar da unidade constitucional, né? Então vai representar um pouco dessas interações do tipo dispersivo, né? do polímero. E aqui essa somatória das constantes de atração molar será uma soma de diferentes termos que vão depender das características mais específicas da estrutura química do polímero. Então, para cada grupo químico da estrutura do polímero, vai haver um valor de E diferente. Então, aqui nesta tabela são apresentadas as constantes de atração molar para diferentes grupos químicos. Então, a partir da estrutura da unidade constitucional repetitiva, é possível prever aí o valor do parâmetro de solubilidade de um certo polímero. É claro que a informação sobre a densidade daquele polímero também tem que ser fornecida. O que eu vou primeiro discutir aqui é o cálculo, né, desse parâmetro de solubilidade a partir dos valores, primeiramente calculando os valores das somatórias das constantes de atração molar. Para dois exemplos simples, primeiramente.